Olá pessoal, aqui é o Júnior da Colecione.com e hoje é um marco para o nosso canal. Por quê? Porque hoje a gente está trazendo uma série de vídeos que foi idealizada há um tempo atrás, mas a gente não conseguiu colocar em prática. Que série de vídeos seria essa? Eu vou explicar para vocês. O canal Colecione Saber, ele preza muito pela informação, não só por informar valores de moeda, moedas raras, escassas, mas também pela história que está por trás da moeda. Então a gente pensou o que a gente poderia fazer de legal para estar trazendo moeda e linkando essa moeda a fatos históricos. Então a gente pesquisou e decidiu hoje colocar em prática esse projeto. Então hoje a gente está trazendo essa moeda aqui que vocês estão vendo aqui no vídeo, que é uma moeda que talvez você não saiba de onde que é, mas em breve você vai saber. O nome dessa série de vídeos chama-se Moedas e Fatos Históricos. E tem um porquê da gente estar trazendo essa moeda aqui hoje, tá? O porquê dessa moeda é porque hoje aconteceu algo no dia 28 de setembro de um determinado ano, algo que fez com que essa moeda aqui existisse, tá? Então a gente vai primeiro falar um pouquinho dessa peça, mas vamos contar a história dos personagens que estão por trás dessa peça. E hoje a gente vai começar o vídeo falando de Carlos XIV João da Suécia. Carlos XIV e terceiro João, ele foi rei, né, da Suécia e da Noruega. Mas vamos entender um pouquinho isso. O rei Carlos XIV, ele foi um militar francês que se tornou em um dado momento da história, se tornou rei da Suécia como Carlos XIV, né? E se tornou rei da Noruega como Carlos III João. E ele ficou como rei de 1818 até a sua morte. Ele serviu como regente do rei Carlos XIII e II, de 1810 até a sua ascensão. Ou seja, ele ascendeu como rei em 1818. Ele nasceu com o nome de batismo de João Batista Bernadotte. Ele alistou-se no exército francês, no exército terrestre francês, como soldado raso em 1780. Ele avançou rapidamente durante a Revolução Francesa. Depois de um longo período como oficial, alcançou em 1974 a patente de general. Bernadotte distinguiu-se em várias batalhas e campanhas, servindo como ministro da Defesa por um breve período. Passou vários anos tendo uma relação muito ruim com Napoleão Bonaparte. Porém, eles se reconciliaram em 1804 e ele acabou sendo nomeado o Marechal da França, que é a mais alta patente militar do país. Carlos XIV e João, ou terceiro João, ele reinou de 5 de fevereiro de 1818 até 8 de março de 1844. A coroação dele aconteceu no dia 11 de maio de 1818 e 7 de setembro de 1818. Ele foi predecessor de Carlos XIII e II. E foi, né? Ele foi casado e nessa união teve um filho. Ele morreu no dia 8 de março de 1844, aos 81 anos, em Estocolmo, na Suécia. Aí que começa a história deste cara aqui, Oscar I. Oscar I, ele foi nomeado rei no dia 28 de setembro de 1844, ele foi nomeado rei da Suécia e da Noruega. E ele é retratado nesta moeda da Suécia, né? O rei Oscar, como está aqui, retratado, eternizado nesta moeda de circulação de 2 skilling de 1845. Entender o porquê da moeda e o porquê da história?
essa coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a linkar a história nas moedas, para a gente poder entender o sentido de uma moeda, a alma de uma moeda, tá? E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte numismática dessa moeda. Como que eu vou falar da parte numismática? Eu vou falar da parte numismática falando as atribuições que tem numa moeda, os detalhes que tem numa moeda. Aí agora a gente vai sair um pouquinho da história e agora a gente vai passar para a parte numismática. A parte numismática a gente vai começar com essa parte aqui onde a gente está vendo o rei Oscar I da Suécia. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo a cabeça do rei, certo? Voltada para a direita, com a legenda ao redor. Então, isso é uma análise numismática da moeda. Aqui, a gente tem uma legenda. A gente tem Oscar, Sveriges. Então, assim, Suécia, no caso. Aqui a gente tem como identificar que essa moeda é da Suécia. Por quê? Porque eu já conheço a legenda de alguns países, já estudei sobre isso. Mas a legenda não é algo tão simplório, porque ela retrata, ela diminui palavras. E se a gente não está intimamente a par do que significa cada grupo de letras dessa, a gente não entende o que está escrito aqui. Aqui está escrito um texto, tá? Só que de uma forma mais simplificada. Então são pequenas legendas e a gente traduz isso de uma forma mais grandiosa quando a gente se aprofunda no estudo e a gente começa a identificar a legenda que está na moeda. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque complicaria muito esse vídeo e nessa parte ainda do nosso curso de numismática básica. Esse curso aqui, esses vídeos estão sendo feitos para atrelar no nosso curso, para dar mais conhecimento para vocês. Então não vou também entrar muito detalhadamente, porque senão vai ficar muito cansativo, né? A gente ficar só falando sobre muita coisa que não vai fazer sentido para muita gente. Então vamos ficar no básico e quem quiser depois vai se aprofundando com as informações que vai obter nos seus estudos, tá ok? E agora a gente vai passar para o outro lado da moeda, que para gente que está estudando numismática, a gente sabe que é reverso. A gente viu o anverso e agora a gente está vendo o reverso. Aqui no reverso a gente consegue ver duas setas cruzadas, a denominação, que 2 skilling, banco, e a data de 1845, dividida verticalmente por setas cruzadas dentro de uma coroa de ramos de carvalho. Então a simbologia da moeda é muito forte. Você tem uma simbologia dentro de uma moeda, você tem tanta informação dentro de um disquinho de metal desse que a gente não tem noção. Se a gente for parar para analisar cada item que tem nessa moeda aqui, a gente vai levar horas falando sobre essa moeda. A gente vai falar sobre orla, sobre bordo, rebordo, sobre anverso, reverso. Então a gente tem que estar familiarizado com isso, tá? Então agora a gente vai passar para uma coisa que é uma análise numismática da moeda. Então a gente vai analisar que país é essa moeda. Primeira pergunta que a gente faz: que país é essa moeda? Suécia. Então a gente já tem conhecimento suficiente para saber que essa moeda é da Suécia. E ela retrata quem? Ela retrata o rei Oscar I. E essa moeda foi cunhada no período de 1844 a 1859. Esse é um tipo de moeda padrão de circulação. Esse valor dessa moeda é um valor diferenciado, né? É o skilling banco. É uma moeda diferente, né? Que retrata um nome bem diferente do que a gente está acostumado. Mas cada país vai ter um nome diferenciado. Ela tem um peso de 19,2 gramas. A composição dela é de cobre. Ela tem um diâmetro, essa parte aqui, ó, de 33,1
5 milímetros, ela tem o reverso moeda e ela tem uma referência de catálogo que a gente utiliza, que é o KM, que é uma referência do catálogo mundial, e utiliza o joguinho da velha e atribui-se um número para ela, e o número dela de catálogo é o 664, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso. A série de vídeo nossa vai retratar esse tipo de coisa, essas moedas que vão ser linkadas a fatos históricos. Então, cada dia a gente vai fazer um vídeo bem legal. Hoje a gente trouxe essa moeda específica porque a data de hoje coincide com esse fato histórico, a nomeação do rei Oscar I em 28 de setembro de 1844. Então, uma moeda melhor para ilustrar a data de hoje com o fato histórico, né? Moedas e fatos históricos é uma moeda praticamente que perfeita para o nosso primeiro vídeo. Então, pessoal, não esquece de dar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Por favor, divulgue nosso canal, a gente precisa dessa força, tá? A gente só pede que vocês façam duas coisinhas e não custa nada, são 2 cliques. Dê o seu joinha e compartilhe o nosso vídeo, tá? Compartilhe o nosso canal. Se você está gostando, fale bem do nosso canal. Se não estiver gostando, deixe aqui nos comentários e fala o que está te desagradando, que a gente vai tentar melhorar. Não sou treinado em didática de aula, então eu faço o meu melhor, faço o possível e vou tentar melhorar aos poucos aqui as aulas, sendo mais espontâneo, falando as coisas menos pausadas, mas é complicado porque a gente grava aqui meio que ao vivo, porque eu não dou corte nos vídeos, então o que sai aqui é o que saiu mesmo, entendeu? Então, pessoal, a gente se despede por aqui, aguardo você amanhã no vídeo do curso de numismática básica, e amanhã também vai ter outro vídeo desta série de vídeos aqui. Então, até amanhã e até o próximo vídeo.